Hey folks! Samurai aqui, terça-feira, vamos falar hoje sobre depressão. Mais uma vez falando sobre depressão, dessa vez a pedido do querido personal aqui do interior de São Paulo, Jeff Marques. Vamos lá, porque que ele perguntou? Ele falou, cara, um aluno meu me perguntou, me pediu porque eu podia abordar sobre depressão e ele me repassou essa bola aí. Já faz um tempo, espero que o aluno ainda esteja interessado em ouvir a resposta. A gente abordou depressão semana passada, semana retrasada, com o vídeo do João Paulo, no Samurai Talks, aqueles vídeos que eu andei colocando ali. Se você não viu, quem não viu, dá uma olhada lá, o João Paulo abordou isso de uma forma muito legal. E foi muito legal que depois desse vídeo, a gente, desse Talks, era o último Talks do dia lá, então a gente aproveitou e se reuniu ali, e cada um contou um pouco de alguma história relacionada à depressão. E é muito curioso e muito interessante de perceber que todo mundo tem uma história relacionada, pelo menos uma história, na verdade todo mundo tem mais de uma história relacionada à depressão. Ou história que a gente já teve, ou história de alguém próximo da gente que já teve. Então é muito mais comum do que qualquer um pode imaginar. Os relatos dizem que 20% da população sofre de depressão, mas a gente percebe que esse número é muito maior. Ele é muito maior por quê? Porque para se ter uma estatística, a gente precisa que alguma pessoa vá ao médico, que tenha um diagnóstico definido, que entre para poder entrar nas estatísticas. E a maioria das pessoas não fazem isso. Como a gente já falou um pouco sobre depressão, eu vou tentar olhar hoje por uma outra ótica. O que a gente pode fazer do ponto de vista da ciência tridimensional para evitar a depressão? A gente já falou até um pouco já sobre como tratar. Vamos pensar no evitar, e de alguma forma o evitar é também uma forma de tratar. É que o tratar a gente vai ter que dar algum passo um pouco atrás. No tratar, basicamente, essencialmente, eu acredito sempre que o acolhimento é a principal coisa. E o respeito também. É muito comum as pessoas falarem, tá frescura, levanta e vai se mexer, eu também trabalho o dia inteiro, eu faço não sei o quê. As pessoas têm dificuldade de ter simpatia, de colocar no lugar do outro, e parece que as soluções são todas simples, né? Aliás, o Brasil vive um momento em que soluções são todas simples. E não é assim, é uma coisa muito mais complexa. Em alguns casos, até falta elementos químicos no cérebro para poder tirar a pessoa desse processo. Então muitas vezes a intervenção médica se faz muito necessária. Mas eu sempre acredito que tem algumas coisas que sempre podem levar a gente numa condição melhor. A primeira delas é ter congruência com a vida. Eu acho que assim, ter congruência com a vida é viver o seu propósito e viver o que você prega. A segunda coisa que eu acho muito importante, tirando todas essas que a gente já conhece, uma alimentação saudável, a prática de exercícios, mas assumir a responsabilidade de todos os seus problemas. Toda vez que a gente transfere problema para o outro, a gente não tem como mais solucionar. Então, mas eu não ganhei esse jogo porque o juiz roubou. Mas eu não consegui a promoção porque aquele cara puxa o saco do chefe ou não. Mas eu não fui viajar porque não sei quem gastou dinheiro com tal coisa. Toda vez que a gente usa esse tipo de artifício, a gente começa a tirar da nossa mão o nosso poder de ter feito algo melhor. Então eu acho que uma coisa muito interessante da gente tratar, não é exatamente para a depressão, mas para o nosso crescimento espiritual, assumir e buscar na gente sempre o que a gente pode melhorar. E daí talvez a chave de um grande sucesso. Ter sempre algo a melhorar, ter sempre um foco, ter sempre uma luz no fim do túnel, ter sempre um objetivo a ser conquistado. E esse objetivo, ele não pode ser muito distante. Eu não posso colocar o objetivo lá longe, porque ele também gera depressão. É muito louco, né? Eu não posso falar, eu quero voar. Não é simples assim, eu quero voar. Então a gente tem que ter sempre um objetivo que seja bem factível de ser atingido. Ele tem que estar logo um pouco à frente do meu limite. Então uma camada à frente só. Eu preciso dar o próximo passo. Eu preciso saber onde está o próximo passo, em qual direção andar. Eu uso muito da atividade competitiva para isso, né? Então o esporte de alto rendimento para mim, ele sempre foi um modelo de me deixar focado e me deixar disciplinado e me fazer as coisas que são necessárias a fazer, que eu não faria caso eu não tivesse isso. E eu pude observar bem isso num tempo que eu parei de jogar handball, e até o tempo de eu começar a competir no jiu-jitsu foi um hiato de 3, 4 anos, e nesse hiato de 3, 4 anos eu
me afundei numa depressão. Não me afundar no sentido, eu já tinha tido uma depressão mais séria no passado, mas eu me sentia muito deprimido. E talvez o que me segurou muito foi o apoio irrestrito da minha mulher ali naquele momento, que não deixou eu entrar numa depressão profunda, porque existe a diferença entre depressão e estado depressivo. Eu entrei num estado depressivo, sabe? Eu já comecei a achar que, cara, nada mais vai dar certo, meu futuro tá condenado, você já começa a criar um monte de história na vida, e a tendência disso é entrar numa depressão é muito grande. Eu não cheguei a entrar em depressão, mas eu me mantive por um tempo em estado depressivo. E o que me ajudou a sair disso foi começar a competir no jiu-jitsu, porque ali eu comecei a ver, então, onde eu posso dar o próximo passo. E é muito interessante que a gente tenha vários desses modelos, ou seja, dentro do meu ambiente profissional, como é que eu posso dar o próximo passo? Dentro do meu ambiente familiar, como eu posso dar o próximo passo? Dentro do meu ambiente espiritual, como é que eu posso dar o próximo passo? No meu caso, dentro do meu ambiente esportivo, como é que eu posso dar o próximo passo? Por quê? Porque às vezes um passo está demorando um pouquinho mais para ser atingido, então outros passos que você vai caminhando em outras áreas, não só vão te fortalecer para atingir o outro passo que está faltando, como às vezes vão te trazer recursos que você não tem. Por exemplo, eu dou um passo no sentido espiritual e eu começo agora a me sentir espiritualmente mais forte, que talvez vai me ajudar a dar o passo que está faltando espiritualmente falando. Outra coisa, a gente vive numa sociedade que ela é consumista e emergente, emergencial, na verdade. Tudo tem que ser para ontem e só vale quem tem sucesso e só vale quem está em primeiro lugar. E isso acaba sendo muito ruim, porque o primeiro lugar é um só. Por exemplo, acabei de voltar numa competição, tinha 25 pessoas na minha chave. Eu fiquei entre os 8 primeiros, mas eu não fiquei em primeiro. E lá ficou um cara em primeiro, significa que 24 não atingiram esse primeiro lugar. E se a gente for julgar o valor das pessoas por atingir o primeiro lugar, nós vamos ter 24 pessoas sem valor e uma com valor. E quando as pessoas começam a viver isso como só o seu dinheiro importa, só o seu status importa, o número de seguidores que você tem no Instagram importa, o número de medalhas que você conquista importa, a coisa começa a ficar muito vazia. E ela fica vazia do ponto de vista espiritual, e se a gente entrar nessa paranoia, a gente começa a cair numa espiral negativa que vai terminar na depressão. O propósito da vida não é enriquecer, o propósito da vida não é ganhar campeonato, o propósito da vida é dar o próximo passo e todo dia ser um pouco melhor e evoluir e caminhar espiritualmente e ir limpando um pouquinho nossas falhas e ir ajustando nossos valores e sempre se tornando uma pessoa melhor. Então quando a gente entra, e aí que eu falo da congruência com a vida, quando você tem esse objetivo e você é congruente com ele, muito provavelmente cada passo que você dá em função dessa melhora te afasta de coisas como a depressão. Eu não posso afirmar isso porque temos muito poucos estudos ainda. Tem muito estudo, mas tem pouca conclusão em cima dos estudos sobre depressão. Não posso afirmar que se eu seguir tal caminho, eu vou me afastar dela. Mas, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, assim, toda vez que eu estou congruente com os meus valores, que eu estou percebendo que eu estou melhorando espiritualmente, que eu estou sendo uma pessoa melhor, que eu estou dando o próximo passo, que eu estou conectado com os próximos objetivos, eu me percebo muito longe desse processo de depressão. E às vezes acontecem coisas muito complicadas comigo, nesse momento, que eu sei que num outro momento me fragilizaria muito, e eu consigo nessa hora ser forte o suficiente, olhar para frente, levantar a cabeça e dar o próximo passo. E eu acho que quando você está conectado nesse trilho, te ajuda muito a não ser derrubado. É claro que não temos como garantir isso, mas talvez seja a nossa missão e talvez seja a nossa lição, a nossa tarefa, a nossa dificuldade a ser vencida, talvez seja isso. E se for isso, provavelmente a nossa escola da vida vai nos colocar algumas lições que a gente tem que passar por cima. Mas o importante é sempre passar por cima, aprendendo algo, porque a próxima lição talvez seja um pouco mais difícil e eu tenho que aprender mais algo e vou subindo, e vou subindo, e vou subindo. Todo mundo que tem a sensação de estar andando para frente, dificilmente começa a parar para andar para trás. Agora, quem está parado e começa a perceber que o mundo está passando, e em vez de nessa hora se coçar e sair andando, começar a apontar as culpas dos outros, ou ficar fechado, já me ferrei mesmo, o mundo já está andando, o mundo sempre vai andar. E a nossa percepção é que a gente está cada vez indo mais para trás. Então, é muito importante se manter em movimento. E aí a atividade física é uma coisa que nos mantém em movimento literalmente. Mas mesmo na atividade física, o porquê da atividade física você está fazendo lá? Quais são os pequenos objetivos que a própria atividade física vai te ajudar a alcançar? Quem tem objetivos, normalmente,
consegue dar o próximo passo. E aí você fala, ah não, então é só ter grandes objetivos. Não, você vê pessoas com grandes objetivos, você vê pessoas com grandes conquistas entrando em depressão. Onde está a falha aqui? A falta de congruência com a própria vida. Às vezes um cantor vende milhões, sei lá, vamos pensar no Kurt Cobain, que deu um tiro na própria cabeça. Vendia milhões de discos, mas ele se sentia escravo do trabalho dele, porque tinha que cantar toda vez a mesma música, e muitas vezes aquela música que tinha sentido para ele na juventude, de repente já não tinha mais sentido na vida adulta, mas ele era obrigado a cantar. E fora o envolvimento com drogas, fora o envolvimento com um monte de outras coisas, uma vida familiar totalmente desequilibrada, ou seja, se a gente não está dando o próximo passo nesses outros ambientes, eles vão puxar a gente para baixo. Por isso que eu falei que todos os ambientes a gente tem que se sentir dando o próximo passo e caminhando junto. Beleza? Bom, por hoje é só. Grande abraço, obrigado Jeff pela pergunta. Amanhã nós vamos falar de esclerose múltipla. Vejo vocês lá. Abraço, tchau.